Gênesis, Antigo Testamento, capítulo 12. Os patriarcas. Vocação de Abrão. O Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam, e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: darei esta terra à tua posteridade. Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Negueb. Abrão no Egito. Sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para ir viver algum tempo. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: é sua mulher, e me matarão, conservando-te a ti em vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conservem a vida em atenção a ti. Chegando Abrão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó, e a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abrão foi bem tratado pelo faraó, e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: que me levaste a fazer? Porque não me disseste que era tua mulher? Porque disseste que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa. Mas agora, eis tua mulher, toma e vai-te. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abrão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. Abrão e Ló. Abrão voltou do Egito para Negueb com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento, de Negueb até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti.
separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Tsoar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã, e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abraão depois que Ló o deixou: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Vitória sobre os reis. No tempo de Amrafel, rei de Senaar, de Arioc, rei de Elazar, de Codorlaomer, rei de Elã, e de Tadal, rei de Goim. Aconteceu que estes reis fizeram guerra a Bara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senaab, rei de Adama, a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos eles tinham servido a Codorlaomer, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Codorlaomer pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele, e desbarataram os Refaim em Astarot Carnaim, e igualmente os Uzim em Am, os Emi na planície de Cariataim, e os Orreus em sua montanha de Seir, até Alfarã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento em Cádiz, e devastaram a terra dos Amalecitas, assim como os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlaomer, rei de Elã, Tadal, rei de Goim, Amrafel, rei de Senaar, e Arioc, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o restante fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus víveres, e partiram. Levaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Mas alguém que conseguiu fugir veio dar parte do sucedido a Abraão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Ló, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Oba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Ló, seu parente, com seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando Abrão da derrota de Codorlaomer e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Sabe, que é o vale do rei.
Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Respondeu Abrão: De tudo o que é teu, não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália, para que não digas: Enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Esses hão de receber a sua parte. A aliança de Deus com Abrão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão nestes termos: Nada temas, Abrão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E, conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia, para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei saber se a vou possuí-la? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. E eis que, ao pôr do sol, veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-se aos teus pais e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração, os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadmoneus, dos Heteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Ebuseus. Nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava, Agar, a egípcia, passado 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar, e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido,
começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre ti o ultraje que me é feito. Dei-te minha escrava e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abrão respondeu-lhe: tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto junto de uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: estás grávida, e vais dar à luz um filho, darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo, sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome: vós sois El-Roi, porque dizia ela: não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se àquele poço o nome de poço Lai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Bará. Agar deu à luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abrão tinha a idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aliança e promessa de uma descendência. Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo. Farei nascer de ti nações, e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa, como o que comprar desapreço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na casa, como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo, por ter violado minha aliança. Anúncio do nascimento de Isaac. Deus disse a Abraão: não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e começou a rir, dizendo consigo: poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus: oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: não,
É Sara tua mulher que dará à luz um filho ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, o tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Rito de circuncisão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa e todos aqueles que tinha comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varões em sua casa, e circuncidou-os no mesmo dia, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando o foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia, e todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa, ou comprados a preço de dinheiro a estrangeiros, foram circuncidados ao mesmo tempo. Os 3 anjos. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meu Senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passaste perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite, e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor? E o meu Senhor também é já entrado em anos. O Senhor disse a Abraão, por que se riu Sara dizendo, será verdade que eu teria um filho velha como sou? Será isso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano a esta época voltarei à tua casa, e Sara terá um filho. Sara protestou, eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. A intercessão por Sodoma. Os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então, acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que ele fez. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor.
Abraão aproximou-se e disse: Fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Não perdoaríeis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como ímpio. Longe de vós tal pensamento, não exerceria o juiz de toda a terra justiça. O Senhor disse: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: Não leveis a mal, se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja o pó e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei. Respondeu o Senhor: Se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: Talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: Rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: Desculpai se ouso ainda falar ao Senhor. Pode ser que só se encontre 20. Em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou: Que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: Não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. O pecado de Sodoma. Pela tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos, para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que concordaram e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população. E chamaram Ló. Onde estão? Disseram-lhe os homens que entraram esta noite em tua casa. Conduze-os a nós para que os conheçamos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: Suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho 2 filhas que são ainda virgens. Eu vô-las trarei, e fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra de meu teto. Eles responderam: Retira-te daí. E acrescentaram: Eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós, e se arvora em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes estenderam a mão, e tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Salvação da família de Ló. Os 2 homens disseram a Ló: Tens ainda aqui alguns dos teus, genros ou filhos ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade? Faze-o sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Ló, pois, para falar a seus genros, que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade.
E, como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: Salva-te se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes: Ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando-me a vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes, e eu morreria. Eis uma cidade bem perto, onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena, e eu poderei refugiar-me nela. Permite que o faça, ela é pequena, e terei a vida salva. Ele disse-lhe: Concedo-te ainda esta graça, não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenha chegado. Por isso puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. Destruição de Sodoma. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor, voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu a cidade da planície, lembrou-se de Abraão, e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. As filhas de Ló. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor, e habitava numa caverna com suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem algum na região com quem nos possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai, e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho ainda uma vez, esta noite, e dormirás com ele, para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ammi. Este é o pai dos amonitas, que vivem ainda hoje. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali para a região do Negueb. Estabeleceu-se entre Cádiz e Sur, e viveu algum tempo em Gerara. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-lhe. Mas Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e disse-lhe: Vais morrer por causa da mulher que roubaste, porque é casada. Abimeleque, que não a tinha tocado, disse: Senhor, fareis perecer mesmo inocentes? Não me disse ele que ela era sua irmã? E ela mesma me disse: É meu irmão. É na simplicidade de meu coração e com as mãos puras que fiz isso. Deus disse-lhe em sonhos: Sei que é na simplicidade do teu coração que agiste assim. Por isso preservei-te de pecar contra mim, e não deixei que a tocasses. Devolve agora a mulher deste homem, que é profeta, e ele rogará por ti, para que conserves a vida. Mas se não a devolveres, sabes que morrerás seguramente, tu e todos os teus. Ao romper da manhã,
Abimeleque convocou todos os seus servos e referiu-lhes essas coisas. Todos ficaram muito atemorizados. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que te ofendi, para que nos expusesses a mim e ao meu reino ao castigo de um tão grande pecado? Fizeste-me o que não devias fazer. E ajuntou: Que tiveste em vista agindo assim? Abraão respondeu: Eu pensava que não havia certamente nenhum temor a Deus nesta terra e que me matariam por causa de minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, eu lhe disse: Faze-me esta graça. Onde quer que formos, dirás de mim que sou teu irmão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, ao mesmo tempo que lhe devolvia Sara, sua mulher. E disse-lhe: Minha terra está à tua disposição, fixa-te onde quiseres. Disse também a Sara: Dou a teu irmão 1000 moedas de prata, isto te será um véu sobre os olhos para todos aqueles que estão contigo. Eis-te justificada. Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz, porque o Senhor tinha ferido da esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Nascimento de Isaac. O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu, e apesar de sua velhice, deu à luz um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaac ao filho que lhe nascera de Sara, e passados 8 dias do seu nascimento, circuncidou-o como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaac. Sara disse: Deus deu-me algo de que rir, e todos aqueles que o souberem se rirão de mim. E ajuntou: Quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão, porque eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Sara viu que o filho nascido a Abraão de Agar, a egípcia, zombava de seu filho Isaac. E disse a Abraão: Expulsa esta escrava com seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Isso desagradou muitíssimo a Abraão, por causa de seu filho Ismael. Mas Deus disse-lhe: Não te preocupes com o menino e com a tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaac que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou pão e um odre de água e deu-os a Agar, colocando-as às suas costas, e despediu-a com seu filho. Ela partiu, errando pelo deserto de Bersabeia. Acabada a água do odre, deixou o menino sob um arbusto e foi assentar-se em frente. À distância, deu um tiro de flecha, porque, dizia ela, não quero ver morrer o menino. Ela sentou-se, pois, em frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço onde foi encher o odre e deu de beber ao menino. Deus esteve com este menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um hábil flecheiro. E habitou no deserto de Farã, e sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Aliança de Abraão com Abimeleque. Por aquele tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, o general do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Jura-me, pois, pelo nome de Deus, que não me enganarás, nem a mim, nem a meus filhos, nem aos meus descendentes, mas que usarás para comigo e com a terra onde habitas, da mesma benevolência que eu te tenho testemunhado. Eu juro, respondeu Abraão. Mas Abraão queixou-se a Abimeleque por causa de um poço que os seus homens lhe tinham tirado à força.
Ignoro quem tenha feito isto. Respondeu Abimeleque. Tu mesmo nunca me disseste nada a esse respeito, e só hoje estou ouvindo falar disso. Abraão tomou então ovelhas e bois, e deu-os a Abimeleque, e fizeram aliança entre si. Abraão pôs à parte 7 jovens ovelhas do rebanho, que significam, disse-lhe o rei, essas 7 ovelhinhas que puseste à parte. Aceitarás de minhas mãos estas 7 ovelhinhas, respondeu Abraão, como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso deu-se àquele lugar o nome de Bersabeia, porque ambos ali tinham jurado. Foi assim que fizeram aliança em Bersabeia. Depois disso, voltou Abimeleque para a terra dos filisteus com Ficol, general do seu exército. Abraão plantou uma tamareira em Bersabeia e invocou ali o nome do Senhor, Deus da eternidade. Abraão habitou muito tempo na terra dos filisteus. Sacrifício de Isaac. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse, toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaac, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou 2 servos e Isaac, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao 3º dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaac, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaac disse ao seu pai, meu pai, que há, meu filho? Isaac continuou, temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaac, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje sobre o monte de o Senhor proverá. Pela 2ª vez chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe, juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto, e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedeceste à minha voz. Abraão voltou então para os seus servos, e foram juntos para Bersabeia, onde fixou sua residência. Os filhos de Nacor. Depois desses acontecimentos, vieram dizer a Abraão, Melca deu também filhos a Nacor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Camuel, pai de Aram, Cassé, Dazal, Feldas, Gedlaf e Batuel. Batuel foi o pai de Rebeca. Esses são os 8 filhos que Melca deu a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reuma, teve também filhos, Tabé, Gaam, Taaz e Maaca.